Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Nos diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos continuar ouvindo a Tua voz. Fala conosco, Senhor, e usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero falar com vocês sobre coisas que nós encontramos apenas nos vencedores. Nós ouvimos muito falar de vitória. E qual é o segredo da vitória? Será que Deus tem seus privilegiados? Será que Deus tem uma panelinha? Aqueles cujos quais Deus disse: a esse vou fazer vencedor, e eu não fui muito com a cara daquele ali não, e por isso ele vai ser perdedor? Será que é assim que funciona? Não. A diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus. Não. Está na decisão que essas pessoas resolveram tomar. Porque o Deus está aí, e a Bíblia nos diz que em Cristo somos mais do que... Então, no que depender de Deus, nós vamos ser o quê? Então não depende mais de Deus para eu ganhar, nem você. Agora depende de mim e de você. Nossas escolhas, nossas decisões. E hoje eu quero mostrar para vocês 4 coisas que encontramos na vida dos vencedores. E vamos olhar 3 homens que venceram, que fizeram a diferença. Cada um na sua época, é verdade. Não foram contemporâneos. Enfrentaram suas dificuldades particulares, a demanda do seu dia a dia, mas diante delas conseguiram ser vencedores. O primeiro está aqui no texto que lemos, Pedro. O texto começa dizendo que Jesus, olha bem, versículo 22, logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos. Na minha tradução está compeliu. Tem tradução aí que está escrito mandou. Outras determinou, outras ordenou, outras obrigou. Eu não sei qual tradução você tem na mão. Eu só sei que qualquer uma delas significa uma coisa: os discípulos não estavam a fim de entrar. Jesus disse: eu quero todo mundo nesse barco agora. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Entra no barquinho. E eles entraram. Eles tinham inúmeros motivos para não querer entrar no barco. Da última vez que estiveram num barco com Jesus, quase que o barco afundou, foi traumático. E pior, da outra vez, Jesus estava com eles. Dessa vez, Jesus disse: vão vocês que eu vou depois. Depois como? Se tinha um barco só. O discípulo deve ter pensado: ele vai não, hein? Agora ele está querendo matar a gente mesmo. Da outra vez, se afundasse pra gente, afundava pra ele também. Dessa vez, ele nem vai, gente. E aí, então, olha só. Eles entram no barco e vão. E Jesus fica para despedir a multidão. Só que a Bíblia diz que o vento era... O vento era? Quem mandou eles irem? Então o vento tinha que estar soprando para onde? Por que o vento está soprando contra? Porque é na adversidade que nós crescemos, gente. É nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação. Pode notar que as crises que você viveu te deixaram marcas profundas e grandes ensinamentos. É ou não é verdade? Então lá. E cadê Jesus? Escureceu, o vento contrário, e ele nem apareceu. A água estava querendo entrar,
Adrenalina na veia, e quando a adrenalina entra, cada um pensando em si. Os discípulos olhando um para o outro, diz: ele vem mais não. Ele vem não. Quem é que vai entrar com ele nesse mar desse jeito? Não vem não. Gente, mas ele falou que vinha, mas não vem, gente. Na quarta vigília da noite. Tu sabe que horas é quarta vigília? Tu deve estar pensando agora, pastor, não sei nem que horas é a primeira. A primeira começa às 18 da tarde e muda de 3 em 3. Ou seja, de 6 às 9 da noite, ou a 21, é a primeira. De 21 à meia-noite é a. De meia-noite às 3 da manhã a. E de 3 às 6 a. Jesus foi encontrar com o discípulo depois das 3 da manhã. Tudo escuro. Vem ele, dando um rolezinho em cima da... literalmente tirando onda, é ou não é verdade? Vem ele. Andando e botou Isaac Newton no bolso nessa passagem, não foi? Você aí que gosta de física. Vem ele andando em cima da água, dando rolé, tranquilo, tudo escuro. Quando alguém gritou lá de dentro do barco, quando viu: é um fantasma! Vê se isso é coisa de alguém gritar. Já está todo mundo com medo. Ninguém correu, ninguém correu. Estava em alto mar, né? Não tinha para onde correr. E foi aquele alvoroço: socorro, 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 fantasma. E não tinha mulher não, hein? Era só machão. E aquela gritaria. Aí Jesus gritou lá de fora: calma, gente, que fantasma? Sou eu. Aí ele chega na beiradinha do barco, olhou tudo escuro, o barco chacoalhando, neblina. Aí, ao senhor mesmo, ele nem tem certeza. O texto diz: se é o senhor, manda eu ir aí, poxa. Pedro bebeu. Não, Pedro bebeu, gente. Tem um cara andando em cima d'água, ninguém sabe quem é. Alguém já falou que é fantasma. O indivíduo falou que é Jesus, mas Pedro não sabe. Jesus disse: aí. O Pedro disse: aí, se é o senhor mesmo, manda eu ir aí. Eu imagino os discípulos falando: ele bebeu alguma coisa? Ele tá doidão, gente. Tiago e João era sócio dele, deve ter falado o quê? Deixa ele ir, cara. Ele é sócio da gente, cara. Se ele morrer, é menos um na sociedade, ou não? E Pedro disse: eu quero ir aí. Gente, qual era o local mais seguro nessa ocasião? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Lógico. Porque o barco é o conforto da mermice. Só que se você quer viver o novo de Deus, tu tem que sair do barco. O novo de Deus não está na mesmice. Está em você fazer algo que você nunca fez. Porque a hora que você fazer algo que você nunca fez, você vai viver algo que você nunca viveu. Ah, pastor, na minha vida não acontece nada de novo. O que é que tu faz de novo, miserável? Você não faz nada de novo. Então como é que você quer coisa nova? É ou não é? Pedro falou: eu quero ir aí. Jesus falou o quê? Pedro! Você é doido, Pedro? Andar em cima d'água, menino? Para andar em cima d'água tem que ter uma técnica milenar. E só eu detenho tal conhecimento? Do oráculo? Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou para Pedro? Vem, Pedro, tá a fim de andar em cima d'água? Parei, nem vou mais. Vem, Pedro, andar em cima d'água. Eu acho isso fascinante, gente. Quem é que estava andando em cima d'água? Até então era um fantasma. Pedro diz sim, um aparente fantasma. Jesus diz: Pedro, vem andando em cima d'água. E Pedro sai do barco, vai andar em cima d'água. Primeira pergunta: quem foi atrás dele? Ninguém, porque quando Deus mandar você fazer algo de novo, não espere que os outros façam. Se Deus falou contigo, faça você. Amém? Eu queria que todo mundo me seguisse. Tu vai olhar para trás e não vê ninguém. É só você. Tinha ninguém saindo. Ninguém foi atrás de Pedro. Pedro vai andando em cima d'água. Olha que coisa linda. Deixa eu te perguntar uma coisa. Muitos de nós ficaríamos no barco. Por quê? Porque temos medo do novo. Fazer algo de novo pode dar errado. Por isso é melhor fazer o que todo mundo tá. Porque nós já sabemos isso. Só que se você não está satisfeito com o que está acontecendo com os outros e quer que algo aconteça de novo com você, está na hora de tu fazer o que nunca fez. Oferte como nunca ofertou, para prosperar como nunca prosperou.
Ame como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Trabalhe como nunca trabalhou, para ser promovido como nunca foi. Ah, mas se o meu patrão não me promover, Deus abre outra porta e te coloca num lugar melhor. Faça algo, tu não faz nada de novo. E quer viver coisa nova. Prego muito para a família. Trata sua mulher, faça algo que você nunca fez para sua mulher. De bom, lógico. Você vai ver algo de bom que ela nunca fez para tu. É, isso. Mas não, faça algo de bom para sua saúde. Não faz nada. Come a pele do frango, a gordura da picanha. Não, na verdade, o doce que não pode ver. Aí a glicose lá em cima que é o culpado. O capeta. O capeta botou seu sangue doce. Ah. Gordura, não faz um exercício, não corre, não faz um abdominal, não faz nada, meu Deus do céu. Aí depois tá com problema nas coronárias. Ô, pastor, uma seta. Seta de quem? Eu imagino você falando, Senhor, me cura. Olha o que o diabo me fez. Eu imagino o diabo falando com Deus. Não fiz nada, cara. Tudo bem que eu já sou culpado, mas botar tudo na minha conta já é demais, né, velho? Pare para pensar. Está na hora de você fazer o que? Pedro sai andando em cima d'água. E aí eu te pergunto, vamos imaginar um culto de segunda-feira na igreja dos apóstolos, como esse, onde 11 homens poderiam se levantar dentro da igreja e dizer, essa semana nós vimos um homem andando sobre... Só que num culto de segunda-feira da igreja dos apóstolos, um homem poderia se levantar dentro da igreja e dizer, o homem que eles viram andando sou eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Está na hora de você decidir quem você quer ser. Você quer contar os milagres da vizinha? Da amiguinha? Da irmãzinha? Ou você quer contar os seus milagres? Hoje eu vejo pessoas que são especialistas de contar milagres dos outros. As coisas estão sempre acontecendo onde? Ali, mas nunca aqui. Está na hora das coisas parar de acontecer na vida dos outros. E por que acontece lá? Porque os outros fazem coisas que nós ainda não fizemos. A hora que nós fizermos coisas que nunca fizemos, você vai ver coisas novas acontecerem. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão, faça. Vai dar errado? Se der errado, não faz mais. Muda a maneira de fazer. Você acha que para mim foi tranquilo pregar desse jeito? Já falei disso no meu DVD. Tem gente que me chama de palhaço. Diz que eu estou transformando igreja em cabaré. Diz que eu sou da Zorra Total. Fala tudo a meu respeito. E eu faço o quê? Continuo pregando. Eu não tô nem aí, que se dane. Eu aprendi assim com a vida, meu irmão. Eu não levanto de manhã, tá chovendo, que se dane o vendedor de picolé. Eu, na verdade, tá chovendo, o problema é dele, não é meu. A gente tem que levar a vida desse jeito. Me perdoe se tem alguém que vende picolé, ok? Sei que você precisa do sol. Mas tá na hora de fazermos o que nunca fizemos. Para vivermos o que nunca vivemos. Amém? Seja ousado. Ah, mas o que eu tenho que fazer de novo? Aí, meu filho, eu vou cobrar para falar. Se eu tiver que falar o que você... A mim já me basta saber o que eu tenho que fazer de novo para minha mulher, que não é fácil. Agradar a mulher, ou mulher exigente. Ana, agradar os meus filhos. Que também tem 2. Só Jesus. Às vezes nem parece que eu fiz. Parece não, o que é isso? As coisas que eu... Tem que agradar tanta gente fazendo coisa nova. Ana, ousado. Seja ousada, mulher. Quem é a mulher que está aqui hoje que o marido não está? Levante a mão. Isso. Chega em casa hoje, irmã. Pegue seu marido distraído. Agarre ele e beije na boca dele. Via a língua lá dentro. Não é bem... É a língua mesmo. Calma. Quando você olhar para ele vai estar assim, ó. O que foi, mulher? Você diz, o pastor mandou bem sair do barco. Próxima segunda-feira ele está aqui levantando a mão. Eu quero aceitar esse Jesus que manda a mulher beijar desse jeito. Faça algo novo. Amém? Vamos para o segundo texto.
Isso. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. 1 Samuel 17, 24, vamos ver um segundo vencedor. Pedro nos ensina a ser ousado. Vamos ver a lição que recebemos com Davi. Diz assim, capítulo 17 de Samuel, 1 Samuel, verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Quantos homens de Israel? Quantos? Todos olhavam para o gigante e sentiam o quê? Medo. Porque todas as vezes que você tiver um problema e olhar para ele, você vai ficar com... Porque problema não é lugar de botar a sua atenção. Os nossos olhos e a nossa atenção tem que estar onde? No Senhor. Parece o problema, você diz, nossa, que problemão. Pode ser desse tamanhozinho, mas vira um monstro. Já correu de folha fazendo assim, no escuro. Você olha assim a folha lá longe, a sombra dela aqui. Nossa, que monstrão. Já morei na rota, já corri e muito. Corria de uma folha balançando. Você olha para a folha, nossa, que... Depois voltava lá com meu pai, cadê o monstro? Meu pai falava, quero ver esse monstro. Eu falei, pai, ele vai pegar o Senhor. Ele é muito grande. Vamos voltar lá, filho. E o monstro estava lá. Eu falei, vai lá, pai, o monstro. Aí o pai ia lá na folha e fazia assim, vê como é que ele mexe rapidinho. Eu falava, era esse aí o monstro? Você olha para o problema, nossa. Ele se potencializa e destrói você. Todos os homens olhavam para o gigante. O gigante era o problema. E o gigante fez uma proposta muito legal. Que não houvesse guerra entre Israel e os filisteus. Mas que um soldado valente de Israel aceitasse um duelo contra o gigante Golias. E ninguém aceitou não. Tinha valente lá não. Estava todo mundo no mesmo barquinho. Olhava para o gigante e dizia, grande, hein? Os mais religiosos deveriam dizer, benza a Deus. Foi criado na mão esse cara, hein? Aquela coisa imensa. E o gigante durante 39 dias falava assim, tem algum homem aí? Em Israel ninguém falava nada, ficava assim, lá, lá, lá. Nem ouvi. Mas vale um covarde vivo que um herói morto. Falar não machuca. Machuca é a mão dele. Deixa ele falar. Acho até que esse gigante era meio esquisito. Um cara 39 dias pedindo um homem. Deixa esse troço quieto, não, na verdade. Mas esse gigante precisa de um... No 40º dia, chega no Vale de Socó um garoto, puxando um jumentinho com um pãozinho, um queijinho e um leitinho. Coisa de mineiro. Estacionou o jumentinho dele. E nesse exato momento, quem é que saiu? O gigante. Aquela coisa. E gritou, tem algum homem aí? Só falou porque não tem juízo. É ou não é verdade? Esse não vale, é café com leite. É ou não é? A criança não sabe o que está falando. Aí, gente, Davi falou, hã? O irmão dele mais velho falou, cala a boca agora. E vai apacentar as ovelhas do papai, seu fantasioso. Olha o tamanho do gigante. Davi falou, não. O que vão dar para quem matar esse gigante? Alguém falou, 3 prêmios. Primeiro, fica rico, mas tem que estar vivo. Segundo, casa com a filha do rei. Gente, aquela princesa devia ser o sonho de consumo de todo menino de Israel. Aquela japonesinha, se não era japonesa, tinha nome, Mikau. Não. Casa com a japonesa. Terceiro prêmio, a casa dele nunca mais paga IPTU, IPVA, ICMS, ISS. Não paga mais imposto nenhum. Davi falou, pode falar pro gigante que eu arrebento ele. O cara falou, fala com o gigante, meu irmão, eu e ele. Vou arrebentar esse gigante. O que o pessoal falou? Maconha. Isso é maconha, pode ter certeza. Esse garoto fumou um bagulho muito doido. Isso é crack, cocaína, metanfetamina, é ou não é verdade? Pra destruir. Esse menino tá doidão.
Porque é assim, gente. Quando Deus manda você fazer algo de novo, todo mundo vai achar que você ficou maluco. O pessoal falou, droga. Davi falou, pode falar com o gigante. Mato ele. Alguém deve ter falado, tá com o olho vermelho, ó. Ele falou, esse menino tem juízo não, juventude, né? Isso é droga, sexo, rock and roll. Isso é Woodstock. Aí então, falaram assim, eu imagino o pessoal conversando. Deixa ele ir. Quem quer matar o gigante? Esse mentidinho. Sabe o que eu tenho aprendido nessa vida? Quem não vence, detesta ver você vencendo. Quem não faz, detesta ver você fazendo. E fica tudo torcendo para não dar. É ou não é? Vai morrer, vai morrer. O gigante vai te matar. Alguém falou, pô, leva esse menino para Saul, para ver se Saul autoriza ele ser o representante legal de Israel. Que vergonha, um garoto desse. Alguém chegou lá e falou, Saul, trouxe o menino aí, ó. Você conhece Davi, e toca aí pra você. Músico, sabe como é que é, né? Novo. O pessoal falou que é maconha, porque se você souber o que ele falou na frente de todo mundo, ele falou que quer encarar o gigante. Faz o exame toxicológico nesse menino, faz. O cara deixou Davi, aí Saul falou assim, ô Davi, menino, deixa eu falar uma coisa pra tu. Você tá querendo me arrumar mais problema, cara. Você é o cara que toca pra me dormir. Não tem cadernal, Lexotan, diazepam, não tem nada disso. Você morre, como é que eu durmo? Para com essa ideia de encarar o cara. O cara quase matou a mãe dele no nascimento. Você quer encarar o cara que é matador desde garotinha, rapaz? Você nunca matou ninguém, Davi falou, alto lá, não é assim não. Tava eu apacentando as ovelhas do meu pai, ô Saúl, e veio um leãozão querendo pegar uma ovelhinha. Eu falei, aí leão, aqui tem pastor, meu irmão. O leão não acreditou em mim, eu arrebentei o leão, matei o leão. Em outra ocasião, o urso, que não sabia da história do leão, veio querer tirar pra mim. E eu matei o urso também. Se esse camarada é campeão dos filisteus, eu sou o rei da selva. Eu mato ele. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, muito séria. Pra você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Porque o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo Deus que peleja por você hoje. Não tenha medo do gigante. Davi falou, eu vou matar esse. Saúl falou, vai com Deus, Senhor. Foi um prazer ter te conhecido. Não tem jeito não? Não. Então vai. Davi passou no riacho, pegou 5 pedras e foi encarar o gigante. Chegou lá no Vale de Socó, tá todo mundo olhando, sei nem o que Israel tá fazendo lá, porque ninguém acreditava na vitória do Davi. O pessoal tava lá só para ver a desgraça e depois correr. Davi chegou com a sacolinha de pedra, uma tiradeira e um pedacinho de pau. O gigante tinha armadura, lança, capacete. Na verdade, botina. O cara tá equipado. Aquela coisa. Parecia um Tiranossauro Rex. Aquela coisa imensa. E Davi chegou com a sacolinha, tiradeira. Olhou pro gigante. O gigante ficou nervoso. Falou, garoto. É você que é meu oponente? Eu vou matar você, menino. Eu vou matar você agora. E outra coisa, não vai ter enterro não, que eu não vou deixar te enterrar. Eu vou botar você aí, vou abrir você no meio e os bichos vão vir te comer. Eu imagino os soldados de Israel falando, precisava morrer assim não. Conheceu ele? Menino bom, rapaz. O pessoal falou que esse negócio de droga, né? Cracolândia. Ele ficou doido de repente, assim, do nada. Quando Golias terminou de falar, Davi falou, ô grandão, deixa eu falar uma coisa pra tu. Quem vai matar você só bem eu. Eu vou dar uma pedrada nesse cabeção seu, rapaz. Essa moranga sua, na verdade. Pra acabar com dor de cabeça, é caixa de paracetamol fechada, né? Uma meningite num cara desse não cura, né?
Vou matar você, vou dar-lhe uma pedra. Já está tudo planejado, eu tenho 5 pedras. Se errar uma, quase uma pistola de pedra. 5 tiros. Vou dar-lhe uma pedrada em tu. Por que Davi vai matar Golias na pedrada? Que Davi andava com a tiradeira o dia todo. Tocando pedra, tocando arpinha. Tocando arpinha, tocando pedra. Ele era bom nas 2 coisas. Pedrada e arpinha. Porque se você quer ser um vencedor, seja bom naquilo que você faz. Faça com excelência. Tudo que vier à tua mão para fazer conforme todas as suas forças. Quer ser bom? Quer ser vencedor? Seja bom. Bom. As pessoas dizem que não tem emprego. Não tem emprego para gente ruim. Não é verdade? Hoje no nosso país falta uma coisa. Qualificar. Seja perito na pedrinha. Você vai ver se as portas não se abrem. Pastor, o que você fazer? Você sabe, esses dias os caras falam comigo. Pastor, o senhor arrumou um emprego? Lógico. Você faz o quê? Tudo. Senhor, abençoa para ele ser bombril. Você tem que saber o que você vai fazer da vida. Eu falei isso aqui no culto, agora eu estou gravando. Esse dia o cara falou comigo que queria ser médico. Falei, bom negócio. Ele disse, mas eu não quero estudar. Falei, aí fica difícil. Sabe o que ele falou comigo? Mas a Bíblia diz que Deus pode tudo. Falei, o miserável conhece a palavra. O arrogante. Falei, Deus pode transformar você em médico sem estudar, lógico. O senhor ora? Falei, claro. Botei a mão nele, mandei ele fechar os olhos. Falei, Senhor, leva esse menino para a Amazônia. Põe ele numa tribo indígena. Promove ele a pajé. E deixa ele fazer medicina alternativa. O cara tá de onda com a minha cara, poxa. Ô, meu irmão, você tem que ser bom no que você faz. Você é pedreiro? Seja um bom pedreiro. Você é mecânico? Seja um bom mecânico. O que você vai ser na vida? Davi foi para lá e falou, a pedra. Tirou a tiradeira, meu irmão. Mas deu-lhe uma pedrada naquela cabeça. E aquele gigantão caiu estatalado lá no chão. Aí Davi foi lá, pegou a espada do gigante e falou, qual é, meu irmão? Quem é o quê, de quê, pra quê, por quê? Tá machão. Cortou o quê do gigante? Por que ele cortou a cabeça do gigante? Você já viu alguém na rua sem perna? Já ou não já? Sem dente? Sem cabelo? Sem cabeça? Sem cabeça, não. Porque quem corta a cabeça não dá paliativo, resolve o problema. O problema não é para brincar. Arranca os dentes do seu problema que ele corre atrás do seu bangalo. Raspa a cabeça do seu problema que ele corre atrás do seu careca. Agora corta a cabeça do seu problema para você ver. Então, enquanto Pedro me ensina ousadia, Davi me ensina a coragem. Coragem para enfrentar o gigante. Não interessa o tamanho do gigante. Sabe o que Davi diz para o gigante? Você vem a mim com espada, escudo, lanças e outras indumentárias mais. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E sabe onde essa história começa? Sabe onde essa história começa? Quando o gigante desafia Israel. Se você conhece um pouquinho a Bíblia, Davi diz uma frase. Quem é, pois, esse incircunciso? Quando Davi fala de circuncisão, ele está dizendo o seguinte: este camarada é grande, mas eu sou circunciso e ele não. E a circuncisão tinha qual a conotação para o homem de Israel? Aliança, promessa. Davi está dizendo, esse cara é grande, mas eu tenho promessa. Ele é campeão, mas Deus é comigo. E Davi sabia muito bem que se Deus era por ele, quem poderia ser contra ele? Foi lá e matou o gigante. E ele só matou o dele. Entendeu? Porque quem mata o seu gigante, quem é? Você, Jesus. O seu gigante é para tu matar. É assim que funciona. Nós temos o nosso gigante. Talvez hoje o seu gigante seja o desemprego, seja a enfermidade, seja a crise no casamento, seja problemas emocionais. Eu não sei quais são os seus gigantes. Eu só sei que você pode olhar para ele, se acovardar e vê-lo te desafiar dia após dia e nada acontecer. Ou você pode obter coragem, saber de que você não peleja sozinho, levantar a cabeça e dizer, aí gigante, eu vou te vencer.
Obrigado por ter assistido até aqui. Se você chegou até esse momento, é porque essa palavra tocou em alguma área da sua vida. E eu quero deixar um resumo simples daquilo que o pastor Cláudio Duarte trouxe neste vídeo. Nesta mensagem, o pastor fala sobre os princípios que formam uma pessoa vencedora. E ele mostra que vencer não é apenas uma questão de sorte, de facilidade ou de nascer com privilégios. Muitas vezes, a vitória está ligada às decisões que tomamos, às atitudes que escolhemos ter e à fé que carregamos quando a vida nos coloca diante de situações difíceis. Um dos primeiros exemplos usados é o de Pedro, quando ele sai do barco para andar sobre as águas. Essa passagem ensina que existem milagres que só acontecem quando temos coragem de sair do lugar de conforto. Pedro poderia ter ficado no barco como os outros, apenas olhando. Mas ele decidiu se mover. E essa é uma grande lição. Quem deseja viver algo novo de Deus precisa ter ousadia para tomar atitudes diferentes. O pastor também fala sobre Davi diante de Golias. Enquanto muitos enxergavam apenas um gigante impossível de vencer, Davi enxergou uma oportunidade de confiar em Deus. Isso mostra que os vencedores também sentem pressão, também enfrentam medo, também veem o tamanho do problema. A diferença é que eles não deixam o medo decidir por eles. Eles enfrentam os desafios com coragem, fé e determinação. Outro ponto importante da mensagem é que a vitória não acontece porque Deus escolheu favorecer alguns e abandonar outros. O pastor deixa claro que muitas coisas na vida dependem das escolhas que fazemos todos os dias. A forma como trabalhamos, como tratamos nossas responsabilidades, como reagimos diante das lutas e como permanecemos fiéis mesmo quando tudo parece difícil. No fim, a mensagem é de encorajamento. Todos nós enfrentamos gigantes em algum momento. Problemas na família, dificuldades financeiras, desemprego, enfermidades, decepções ou fases em que parece que nada está andando. Mas o vídeo nos lembra que quando existe fé, coragem e atitude, a vitória continua sendo possível. A grande lição é essa. Deus abre caminhos, mas nós precisamos ter coragem para caminhar. O vencedor não é aquele que nunca sente medo, mas aquele que decide confiar em Deus e seguir em frente mesmo diante dos gigantes.